Olá pessoal, sou o professor João Codato e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o exercício de custo padrão que está disponível no livro do Eliseu Martins, na página 333, a nona edição. Então, neste exercício foi trabalhado uma empresa, de produção que planejou, como custo meta, o custo padrão, dentro dos volumes pré-estabelecidos de 40 mil unidades, matéria-prima, ou material direto de 100 mil quilos de utilização e uma mão de obra de 80 mil horas, de previsão. Há um material num custo de 4 milhões e a mão de obra 4 milhões e 800. Posteriormente, o exercício aponta que foi consumido, como custo real 42 mil unidades de produção, o material foi gasto 109.200, a mão de obra 88.200 horas, a um custo de material de 4.313.400 e de mão de obra 5.203.800. Aí o exercício pede para calcular o custo padrão e o custo real em unidades, e preencher o quadro que está anexo ao exercício, que é esse quadro, que está aqui, que nós elaboramos na planilha, da qual nós vamos explicar o preenchimento. O início do exercício precisa ser transformado todos esses valores que estão tanto no custo real como no custo padrão em valor unitário, porque é justamente o que o exercício pede, o custo padrão e o custo real em valores unitários. Bem, então nós criamos essa parte da planilha para fazer essa transformação em valores unitários. O QP unitário, que nós chegamos a 2,50, nada mais é do que a quantidade de quilos, 100 mil dividido por 40 mil unidades, então dá 2,5 por unidade. O valor do preço padrão, o PP, é 4 milhões dividido por 100 mil quilos, que vai dar 40 reais o preço padrão por quilo. E o custo padrão unitário nada mais é do que os 2,50 vezes 40 reais por quilo. Já na eficiência, que faz a mensuração da hora, da eficiência da mão de obra, a eficiência padrão, nós chegamos a 2 fazendo a seguinte equação, no Excel a gente tem essa opção de apertar o F2 e mostrar a fórmula, Então nós temos ali 80 mil horas dividido por 40 mil unidades, está dando uma eficiência padrão de 2. E já a taxa padrão, que é o valor pago por essa mão de obra unitariamente, nós pegamos o 4 milhões e 800 e dividimos por 80 mil. Chegamos a um custo padrão de mão de obra de 120 reais por hora de mão de obra. Então, e observe também nessa planilha que nós deixamos as casas abertas, com mais casas decimais. Isso porque às vezes dá valor quebrado, então nós deixamos assim com mais casas decimais após a vírgula, para vocês observarem isso também. Mas é algo que o Excel é muito tranquilo de eliminar esses números além a vírgula, mas não vem ao caso agora. Depois nós fizemos o mesmo cálculo, levando em consideração agora o custo real e a real acontecimento dessa empresa, E aí chegamos ao QR, que é a quantidade real, que ele realmente consumiu por unidade. E aí o cálculo foi o material 109.200 dividido por 42 mil unidades, chegamos a uma quantidade real de 2,6. O preço real é os 4.313.400 dividido por 200
109.200 quilos, e aí chegamos a 39,50, e o custo real nessa ocasião dá 2,6 vezes 3,5, que foi o que nós encontramos de 102,70. Já no custo, na eficiência real, que mensura a mão de obra, chegamos a 2,1 fazendo a seguinte divisão: 88.200 dividido por 42.000 unidades produzidas. Já na taxa real, nós chegamos no valor dividindo 5.203.800 por 88.200 de horas de mão de obra, chegamos a uma taxa, um valor de 59. E o custo real da mão de obra, 123, multiplicando por 2,1 por 59, 123,90. Bom, então nós encontramos tanto as quantidades unitárias padrão, como as quantidades e eficiências unitárias no real. E aí jogamos nas fórmulas que compõem o cálculo do custo padrão. De quantidade, nós temos a fórmula PP, que é multiplicado por QR menos QP, e a de preço, QP, que é multiplicado por PR menos PP. E aí, jogando os valores que foram encontrados logo acima, a gente chega no resultado, que a variação de quantidade deu 4, a variação de preço deu menos 1,25 e a variação mista 0,05. Essa variação mista, lembrando que é a diferença que ocorre entre as duas variações. E aí está a fórmula. Já na mão de obra, nós encontramos uma variação de eficiência de R$6, a variação da eficiência do preço ou eficiência de valor, vamos até alterar aqui, porque eu não gosto muito de utilizar esse termo, né, preço quando nós falamos de mão de obra e sim de valor. E aí nós chegamos a uma variação de 6 em eficiência, uma variação de eficiência de valor de 2 e uma variação mista de 2 negativo e uma variação mista de 0,10 negativo. Bom, e aí vamos transportar todos esses valores para o quadro que o exercício pede para ser preenchido, que é para verificar onde ocorreram as variações. Então, de início, nós puxamos aqui o valor do custo real, que vem lá da célula B9, né? E a variação da mão de obra padrão também, que vem lá da célula E9. E depois puxamos a variação do custo real da célula B20 e depois puxamos o custo real da célula E20. Bom, até aqui tranquilo. Chegamos então aqui a uma variação total. Então, a variação total a gente pode observar visualmente mesmo, sem muito cálculo matemático, mas visualmente que de 100 foi para 102, de 120 foi para 123. Então, a diferença além, né, é uma diferença positiva, de 2,70 e uma variação na mão de obra de 3,90. Positiva, porém desfavorável. Por que desfavorável? Porque tudo aquilo que você gasta além do seu custo padrão é uma situação desfavorável, ou seja, você gastou mais que o planejado. E aí precisamos verificar aonde ocorreram essas variações, se foi na quantidade, se foi no preço, qual foi a diferença na variação mista. Então, nós observamos aqui que a variação de quantidade de material, ela está dando 4, porque justamente é o valor, né, que nós puxamos aqui da célula, célula G23, que foi o que nós encontramos na variação da quantidade. Na mão de obra, nós puxamos da célula G28, que está aqui embaixo um pouquinho, né?
que é a variação da eficiência da mão de obra, e a variação mista, menos 1,25 que nós encontramos, a variação de preço, menos 2 na mão de obra, e a variação mista deu menos 0,5 e menos 0,10. E observe que nas situações que estão com negativo é uma situação favorável. Por quê? Relembrando, porque ele gastou no preço, ele gastou menos do que ele tinha planejado. E na variação mista ela deu favorável também, porque é uma variação negativa entre as diferenças dos dois. Então, obviamente que essa planilha pode ser reconstruída com outros valores, basta você, né, se adaptar de acordo com a realidade da sua organização, do trabalho que você vai fazer. Eu coloco essa questão aqui da prova, que é justamente para você observar, né, se o exercício que você realizou está certo, né? Como que é essa questão da prova? Então, se a gente fizer a soma, né, de todas as variações, claro, observe que tem valores negativos, e o Excel ele já usa aquela regra de matemática, mais com menos, né, dá menos. Então, observe que a soma é o L10, que é o 4, mais o N10, que é o menos 1,25, mais o P10, que é 0,05. Então, a diferença de 2,70, que é o que nós encontramos na variação total. E, novamente, né, o L11 é igual a 6, o N11 igual a menos 2, e o P11 igual a menos 10. Né? Isso tudo sendo somado dá a diferença de 3,90. Beleza? Então esse, novamente, foi um exercício, né, baseado no livro do Eliseu Martins, página 333, nona edição. Né? Se vocês gostaram do vídeo, né, dê um curtir aí e compartilhe com os seus amigos para a gente compartilhar o conhecimento. Valeu? Obrigado e até o próximo vídeo.